Oi, meu povo! Estamos iniciando mais um programa Tudo com Moda aqui na Sertão TV. Lembrando que a gente tem um horário marcado todos os sábados, às 19 horas da noite, aqui no canal 180 da Brisanet e também através do YouTube, no canal da Sertão TV. Então, eu conto com vocês todos os sábados, hein? A gente fala sobre moda, empreendedorismo, trazendo atualidades do mercado para vocês e principalmente do nosso comércio local. Hoje a gente vai falar sobre um designer de joias aqui de Xeramubim, que é o Antônio Rabelo. Ele tem muito conteúdo para trazer pra gente. A gente vai fazer uma visita, né, ao espaço dele, conhecer esse espaço e saber um pouco mais dos processos de como são feitas essas joias. Muito importante a gente fazer, né, e dar esse apoio local, e é o que eu quero trazer cada vez mais aqui pro Tudo com Moda, né? Mostrar para vocês mais os processos, mostrar que moda não é só uma roupa, não é só vestimenta, moda também são joias, são acessórios, bolsa, sapato, então tá tudo aí ligadinho e hoje a gente vai entender um pouco mais sobre os processos dessas joias. Então bora lá conferir? E, gente, eu já tô aqui com o Rabelo, Antônio Rabelo, super conhecido aqui na cidade já, né, Rabelo? É um prazer estar aqui com você, você ter topado, né, essa conversa, conhecer seu espaço. É a primeira vez, gente, que eu vim aqui conhecer esse espaço e eu vou dizer pra vocês que é lindo. A gente vai mostrar depois, mas primeiro vamos ter um bate-papo aqui pra saber como é que tudo começou, essa história das joias, da lapidação. Então conta pra gente como é que começou, onde foi que você começou a se interessar pela lapidação das joias? Olha só, o interesse por essa ideia, né, de trabalhar com pedras, ela existe desde sempre, assim, porque eu nasci em Xeramubim, tive acesso, né, ao conhecimento desses materiais da Berelândia, já me interessava por isso, consegui fazer um curso na Seminas, né, com o João Batista, o Antônio Bernardo, e aí eu acabei aprendendo um pouco sobre esse ofício, né, de como trabalhar a pedra, né, um pouco desse conhecimento de como transformar esses materiais, como fazer acabamento, como transformar isso em produto, né. Isso acontece na minha infância, eu tinha, sei lá, 13 anos quando eu tive acesso essa coisa da produção, né, de artesanato e tal, e esse conhecimento das pedras. E daí veio, né, cada conhecimento que veio a partir daí, veio se somando até esse momento de agora, né, agregar tudo nessa coisa de produzir joia. Por que as joias em específicos? Olha, é até interessante isso. Eu passei muito tempo da vida buscando uma coisa que eu, né, me identificasse, que fosse financeiramente interessante também, né, para desenvolver esse trabalho em Quixeramobim, porque a minha grande ideia sempre foi ficar em Quixeramobim, né? Crescer aqui dentro. Exatamente, né? Embora assim as exposições aconteçam, né, nos grandes centros, São Paulo, Rio, fora do Brasil muitas vezes, mas eu me interesso muito de viver Quixeramobim e eu acho que a essência do meu trabalho é exatamente essa vivência que eu tenho com esse espaço. O dia, né? Exatamente. Então, é daqui que é a minha fonte de inspiração, é esse lugar. Então, eu por gostar tanto da cidade quanto das pessoas, né, desse movimento todo, então eu estou enraizado aqui de uma forma muito bacana. E eu pretendo que o meu trabalho sempre seja assim, sabe? Sempre fale desse assunto e que daqui a gente possa... Traga suas origens, né? Pois é, exatamente. E valorizar muito, né, dos materiais que a gente tem aqui. Um exemplo que a gente utilizou uma coleção feita com espinho de cactus. Então isso foi fantástico, porque as cores, ela comunica bastante com
com o nosso sertão, né, com a nossa vida, e eu acho isso espetacular. E é dessa forma que eu vou fazendo essa leitura, tanto dos materiais que a gente tem da região, é uma forma meio poética de fazer joias, sabe? E eu gosto muito disso, eu me amarro nisso. Valoriza tanto o comércio local, o trabalho local também, e valoriza também o seu trabalho, né? Olha, com certeza. Traz muita inspiração, como você fala. Pois é, para você ter uma ideia, as pessoas que trabalham aqui na fábrica, todas aprenderam aqui, esse ofício é completamente nosso. Então, aqui a gente desenvolveu ferramentas, desenvolveu equipamentos, coisas muito específicas para o nosso trabalho, sabe? Então, isso é muito legal, que possibilita a gente desenvolver um trabalho diferenciado, com uma característica muito, muito pessoal até, sabe? Pela forma de fazer, que já tem muito a ver com o meu traço, né, cara? Que com o tempo eu fui conseguindo desenvolver joias que se comunicam, assim, que acabam, de certa forma, as pessoas veem e já identificam, pô, essa joia é do Rabelo. Tem muito disso também, né? Da criação da identidade, não só a identidade conceito, mas também a identidade visual. Quando você vê uma joia, eu, pelo menos, como eu estava até conversando contigo antes, eu já sei logo, desde que a minha mãe me apresentou, né? A primeira joia que ela teve também, que ela me falou que era daqui, eu já percebi um certo traço, uma certa identidade. Legal. Que tem muito nas joias, nas suas joias. E me fala como é que tu começou a criar essas joias? Olha, o ponto de partida que tu viu assim, não, é com isso que eu sei que eu quero trabalhar. Pois é, em 2002, né, eu estava vindo de uma batalha muito grande, né, na vida, que eu fui vender sanduíche na rua, cara. E foi uma oportunidade fantástica, sabe, que eu tive de me descobrir como ser humano, como profissional, valorizar o que eu tinha de formação, né, de conhecimento. Então, isso foi um momento muito importante para mim. Muito legal, foi dessa forma que isso aconteceu, uma história bem interessante. Eu tinha levado uma peça um dia para mostrar para uma pessoa, amigo meu. Encontrei uma pessoa na rua e ele comprou um sanduíche, a gente ficou conversando e ele me fez uma pergunta que eu estava me fazendo todo dia. Ele olhou para mim e quando viu a peça que eu tinha levado, ele olhou assim, aí riu. Eu disse, cara, o que é que tu tá fazendo aqui vendendo sanduíche? Disse, pô, bicho, eu tô fazendo essa pergunta já faz mais de um ano. Tempo, né? Mais de um ano que eu tô fazendo essa pergunta. E ele disse, pô, cara, vai fazer arte, cara. Tu é um cara capaz e tal. Você tem um bom traço e tudo mais. E aí, dessa conversa, eu nem terminei de vender meu sanduíche. Já voltei. Já foi. Comprar pincel, tinta, já fui pintar, já fui tentar trabalhar outras ideias. E a partir daí, essa coisa esse desejo, né, de poder trabalhar a joia. Porque, assim, não só trabalhar a joia, mas trabalhar a arte que estava em mim de uma forma que eu precisava daquilo, tanto financeiramente, mas mais interessante que isso. Porque eu acho que a arte, para mim, é uma forma de comunicação muito fantástica. Acho que não só a moda, né, de forma geral, eu também tenho muito disso de falar no programa, eu sempre falo. Moda não é só uma vestimenta, moda também é arte, é cultura, a gente consegue se expressar muito através da moda, seja através de uma roupa, seja através de uma joia, tudo através daquela peça, através daquele aquele brinco, aquele colar, conta uma história, tem uma história por detrás daquilo dali. Com certeza. E quando você vai observar cada joia, né, cada processo de criativo que levou à construção de uma determinada joia, você vai ver toda uma pesquisa por trás de tudo isso, dos aspectos culturais, dessa coisa das formas naturais que o sertão oferece. Então, é dentro disso que eu faço o meu trabalho, né? E a joia que a gente produz aqui, ela é legal porque ela acaba falando sozinha, sabe? Sim. Ela tem o poder de falar sozinha. Eu tenho um exemplo muito bacana disso, porque um dia à noite uma pessoa ligou para mim e disse assim, Rabelo, tem uma joia tua na novela da Globo. Tá? Eu disse, é impossível, eu não mandei joia para a Globo.
Não, mas tem, é sua joia. Eu e é de espinho de Mandacaru. Aí a gente traz eu aquela conheço, questão da identidade. Eu conheço, é sua joia. Eu digo, mas não pode, eu não mandei joia lá. Vai olhar, eu digo, não posso, eu estou distante aqui. Quando foi no outro dia de manhã, eu chego em casa e digo, vou pesquisar esse negócio. E aí eu fui olhar. Érica Januza, uma novela que ela era juíza. No primeiro dia que ela assumiu como juíza, ela foi usando uma joia feita aqui na oficina de espinho de Mandacaru. E aí eu fiquei me interrogando como foi parar lá, essa joia foi parar lá. Então eu tenho dois caminhos, né? Eu tinha mandado um presente para Ana Maria Braga no ano anterior, que eu não sei se chegou até a mão dela, não tenho essa certeza. E uma outra possibilidade é uma loja lá do Rio de Janeiro, chama Maria Oiticica, que tem várias joias nossas, e sempre elas colocam algumas joias assim nesse tipo de programa de TV e tal, novelas e tal. O pessoal acaba pegando essas joias para os figurinos. Uma coisa que eu achei legal foi que essa joia, feita de espinho de Mandacaru, conseguiu chegar na novela da Globo sozinha sem que eu levasse você procurasse ela, levasse ela, né? Isso provou que ela é uma joia forte, atual, moderna, tá entendendo? Que tem personalidade. É tudo muito bem pensado, né? Tanto em um roteiro de um programa, de uma televisão, de uma novela, tudo muito bem pensado. Então, eu tenho certeza que eles fizeram um estudo ali de identidade daquela atriz. Muito provável. Que aquele colar encaixou com a identidade dela. Então, eles também perceberam que aquela joia contava histórias, né? Pois é isso. Então, é muito... É o que a gente também chama, Rabelo. A gente vê muito isso na parte teórica mesmo da moda, que a gente chama de moda com propósito. Que tem muito essa questão de contar história através de peças e não ser só uma roupa, não ser só uma joia que você vai usar e vai descartar. Ótimo. Eu tenho certeza que é tipo assim, como se passasse, é uma coisa que vai passar de geração para geração. Então ela vai contar a história, não só a história da joia, não só a história do Rabelo, né, que fez a joia, que tem uma história muito bacana. Eu tenho certeza que muita gente também acaba comprando as joias pela história também, né, do Rabelo, pelo interesse, pelo apoio do comércio local. Então, não só por essa história da joia e do Rabelo, mas pela história que passou pela minha mãe e eu ganhei uma joia dela. Então, isso vai acumulando só mais histórias. Então, a gente chama também de moda com propósito, que faz com que não exista, ou se exista tempos depois, né, que dure muitos anos, mas que não tenha um desgaste, né, o descarte, na verdade, daquela peça. E que ela continue só contando histórias. Exatamente. E, gente, a gente vai para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho, para entender um pouco mais dos processos, né, de como é feito todas essas joias, processo criativo. Então, não sai daí que a gente volta já já. Sertão TV, a nossa TV. Sempre perto de você. Fala, minha galerinha, eu sou Wanderson Araújo, vocalista do forró Mastruz com Leite, e eu também estou juntinho com a galera da Sertão TV. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados e com velocidades tão rápidas. Só a BrisaNet conecta você com a internet 100% fibra ótica de 400 MB mais fixo por apenas R$ 99,90. Instalação inclusa. BrisaNet, conectada com você. A Cocalc sabe que a pandemia ainda continua e é por isso que continua reforçando seus protocolos sanitários. Neste período difícil de crise, a Cocalc se preocupou na manutenção de empregos, ofereceu oportunidades e manteve seu propósito de aquecer a economia da região. É assim, com compromisso e pensando em iniciativas coletivas, que vamos vencer a pandemia. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente.
Sertão TV, feita para você. Nossa arte, cultura e nossa gente, vistos e apresentados por quem vive o dia a dia e é apaixonado por esse mundo que é o sertão. Bem-vindos ao Sertão para Ser do Ceará. www.sertãoparaserdocceará.com.br. Conheça e encante-se. Nas lojas Eletromóveis você encontra tudo para seu lar. É o local certo para renovar cozinha, quarto, sala e toda a sua casa. Além de produtos eletrônicos e muito mais. Tudo com preço lá embaixo para limpar o estoque. E com a melhor pronta entrega e assistência de toda a região. A equipe Eletromóveis estará sempre pronta para receber você. Parcele suas compras no carnê ou no cartão. Conheça nossas ofertas e seja mais um cliente feliz. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Voltamos com mais um bloco e a gente continua aqui no Rabelo com esse papo. A gente tá incrível e eu tô ansiosa para saber cada detalhe de como é feita, né, essas joias. Fala pra gente, Rabelo, como é o processo dessas joias. Ok. O processo de produção de uma coleção, ela inicia na ideia, né, no desenho primário. Então, normalmente eu escolho um motivo, né, para desenhar essa coleção, às vezes... Algum tema eu específico, escolho, né? um tema, alguma coisa desse tipo. E aí eu começo com isso, né, desenvolver elementos e tal. A partir dessa transformação desses elementos, eu entro num processo de construção da joia. E é aí onde vem assim, a estética real que essa joia vai ter no corpo, como ela vai se comportar e tal, essa coisa toda. Faço a definição das pedras que eu vou utilizar, ou no caso, os materiais, né? Porque eu uso vários materiais, couro, palha, pedra, espinho. Então é muita Tudo, coisa. Né? E depois de definir, né, esses traços, esse desenho, como isso vai se comportar, você tem um trabalho de engenharia, né? Como essa joia vai realmente funcionar, abotoaduras, os feixes, as dobradiças, essa coisa toda, né? O movimento da joia, a parte funcional. Da joia, né? Já chegou Exatamente. alguma vez, Rabelo, de tu ter alguma ideia, desenhar alguma joia e na hora de fazer mesmo, de colocar a mão na massa, você assim, você fica esmurecido, né, que a gente fala, porque que não deu certo, que deu algum erro, Show. Que a ideia não... Acontece. Só que o grande lance é que na joalheria ela tem uma coisa, tudo é possível, certo? Tudo é possível. Adaptável, Então, né, também. Você tem como adaptar, você tem como transformar, criar formas, você tem como encontrar. Então, eu faço isso. Quando eu vou desenvolver um desenho, eu encontro um problema, eu tenho que, assim, eu vou testar milhares de possibilidades até eu encontrar uma forma legal. Tem um anel de mandacaru, que foi o primeiro anel feito com espinho de mandacaru. Esse anel ele era muito difícil de ser trabalhado, foi muito difícil de pensar ele, porque para desenhar eu levei 30 minutos para chegar na ideia estética do anel. Só que a engenharia de como prender ele, como fazer a cravação desses espinhos sem fogo, sem pressão, sabe? Então era muita coisa para ser definida ali. Né?
Então, assim, a gente levou quase 2 meses para conseguir uma coisa forma. Que tu passou 30 minutos 30 desenhando. minutos desenhando. É muito engraçado, porque quando a gente tá criando, desenhando, colocando nossa arte mesmo em forma de papel, tudo flui muito rápido. Então as nossas ideias saem, a gente nem pensa nessa forma, né? Mas como é que eu vou fazer? A gente só vai criando. Exatamente. E aí, quando que a gente vai pra parte da mão na massa, é que a gente vê as dificuldades, a parte da ergonomia, né? De como é que essa já vai funcionar. Eu adoro desenvolver tudo aqui, sabe? Eu gosto de encontrar a minha própria forma de fazer as coisas. E uma coisa que eu fiz antes era consertava a máquina de escrever. Então, isso era uma coisa que não tem nada a ver com fazer joia. Mas eu aprendi tanta coisa consertando máquina de escrever que hoje eu uso na joia. Por exemplo, os movimentos, um encaixe, uma coisa. Tem muitos elementos que eu trouxe dessa mecânica para a joalheria. Então, uma coisa que assim, tem muita coisa a ver. E, como eu te falei, todos os saberes, né, eles vão se somando nessa condição de desenhar a joia, o olhar pelo desenho, essa coisa toda, da fotografia, do sentimento, da forma de observar as coisas. Então, tudo vai se mesclando até você chegar nesse consenso, né, A joia, para mim, ela é um representante de todos os meus conhecimentos, sabe? Quando eu desenvolvo, tem algumas coleções que eu adoro, assim, alguns desenhos que são inspirados em coisas que vêm da minha infância, de lembranças, da minha infância, da minha vivência. Então, eu acho isso muito legal e acaba ficando muito bem, esteticamente fica muito legal. E eu acho muito legal poder contar a minha história dessa forma, né? Usando a joia como Aí a gente volta para aquela história de que essas peças, elas contam histórias, né? Com certeza. Com certeza. Não só a história do processo da joia, mas também a história do Rabelo, porque tem algo ali por detrás, naquela inspiração. Com certeza. E aí, depois que tudo isso é pensado, que tu coloca a mão na massa, como é a parte da lapidação das pedras? Show! Eu faço uma parte da lapidação das pedras aqui, a outra parte eu contrato pessoas, amigos que fazem lapidação e que produzem essas lapidações para mim. Então, a ideia é que tudo seja produzido aqui em Quixeramobim para gerar essa mão de obra aqui mesmo e tal, como a gente tem bons profissionais aqui nessa área. Então, acaba dando, assim, um resultado bem legal e a gente acaba, assim, ficando totalmente inserido dentro da comunidade, provocando as mudanças, né, e trazendo desenvolvimento para a própria comunidade. E esse giro também, né? Isso é fantástico. Da economia, da mão de obra. Isso é fantástico. Também é ótimo. Pois é, a ideia da gente é que, assim, esse seja um lugar autossuficiente, sabe? Que a gente consiga produzir, consiga... né, fazer tudo a partir daqui, né, desse espaço. E a partir daqui a gente poder promover turismo, promover qualidade de vida para as pessoas que estão aqui, né, ao nosso redor. Nosso redor, com certeza. Pois é. Uma coisa que eu acho legal é que, como o meu trabalho fala muito de Quixeramobim, né, tem essa coisa de falar da minha cidade, né, do regional, né? Exatamente, regional, isso está muito... Que eu acho muito incrível, porque não tem como você falar do Rabelo sem falar a palavra Quixeramobim, pois né? Pois é, e às vezes eu fico até brincando com os meninos, eu digo, cara, isso dava até um desses bordões de internet aí, lá em Quixeramobim, porque tudo que eu falava, lá em Quixeramobim, é porque minha vida é toda Quixeramobim. Então, eu, embora tenha viajado muito, já tenha, né, mas a minha vida sempre girou em torno desse espaço aqui. Quero falar também, mas não agora, no outro bloco, a gente vai falar também, né, sobre essa parte comercial, porque... muitas vezes a gente não imagina o tamanho da proporção que tem Rabelos Joias, né? De viajar para as feiras, de participar dessa parte assim, comercial em outros lugares, de ser reconhecida também em outras cidades, em outros estados. Legal. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso de forma mais específica. Ainda quero saber do restante, né? Da produção. Da produção. Então vamos lá.
Após a lapidação das pedras, né, a gente faz essa definição nas pedras, vem aqui para a joalheria, ela retorna para a joalheria. E aí, dentro da joalheria, a gente faz essa composição da joia, né? A construção da joia ela é definida completamente aqui dentro da oficina. Então, a prata chega bruta, a gente derrete, transforma em fio, lâminas, e aí vai construindo a joia realmente passo a passo, cada ponto. Então, por isso a gente tem um cuidado muito grande com a liga metálica que a gente usa, para que sempre tenha uma qualidade muito alta, para que faça realmente valer essa qualidade que a gente dá para a joia aqui. Então, a gente tem um cuidado muito grande com isso, né? Tanto com a estética, quanto com essa coisa do acabamento da qualidade, e né? da responsabilidade com o espaço que a gente ocupa, né? Assim, no caso de retirar materiais, no caso do espinho para a gente tem um cuidado muito grande na hora de fazer a coleta de tudo isso, para que essa seja uma forma sustentável, né? Totalmente sustentável de produzir joia. Então, tem sido muito legal e tem sido atingido. E é muito legal também pensar, porque dentro da moda com propósito, que a gente também falou no outro bloco, ela também traz essa questão da sustentabilidade para dentro da moda, né? De ser algo mais socialmente pensado, tanto ecologicamente quanto socialmente, né? Na parte do meio ambiente, né? Dela não ter tanto danos ao meio ambiente, porque a gente sabe que hoje a moda ela é muito poluente no mundo inteiro. Eu acho que é uma tendência que é inevitável, assim. A joia ela vai ter que fazer essa comunicação com o natural, ela vai ter que fazer um retrocesso, não é? Porque a moda, é impossível que a moda seja destrutiva. Na realidade, eu acho que a moda ela deveria ser, como um conceito real de modernidade, ela teria que ser realmente construtiva. Mas eu acredito também que é isso que a gente está buscando. Né? Através de um material mais ecológico, Exatamente. Através de uma joia também mais pensada ecologicamente, no cuidado que tem ao fazer a extração daquela pedra, daquele pinheiro, né, que até também falou. E não só nessa parte também, mas também na parte da poluição também do meio ambiente. Então, acho que ela tem sido muito mais pensada e eu acho que as marcas estão pendendo, né, cada vez mais em busca disso. E agora a gente vai para o intervalo, mas daqui a pouco a gente está voltando. Vamos fazer um tour aqui no Espaço Rabelo para mostrar mais para vocês. Eu particularmente não conhecia e eu vou dizer para vocês, eu fiquei encantada. Tenho certeza que vocês vão gostar também. Então a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala, meus amores, eu sou o Júnior Gomes e eu tô passando para dizer para vocês que eu tô muito feliz de também fazer parte da programação da Sertão TV. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados. Conectados a memes de gato e aos grupos de trabalho. Conectados com roqueiros, forrozeiros e a turma da Zumba. Conectado com gamers. Conectados com veganos, torcedores, com pretos, brancos, amarelos. Conectados com os nerds e com as feministas. Conectados com youtubers, ciclistas, hipsters, ativistas. Conectado com o mundo. Conectado com você. Brisa Net. O Supermercado JV lançou novidade única da região. Baixe agora mesmo no Google Play ou App Store. É só pesquisar Supermercado JV. Nele você encontra todos os produtos separados por seções. Confere o preço unitário e o total em tempo real. E depois é só finalizar a compra. Baixe já o nosso app. Supermercado JV, uma economia para você. Sistema Maior de Comunicação. O orgulho de ser do Ceará. Rádio Campo Maior. Campo Maior. Informação. Música. E participação popular. Reunidos com o padrão 840.
a sua AM preferida. Não dá pra mudar. O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, criatividade e suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança, Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o teu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto. A gente tá junto, mais incluso e mais eficiente, porque o meu Ceará avança com a gente. Governo do Ceará, avançando juntos, o trabalho não para. E voltamos com o nosso terceiro bloco, já estamos aqui em outro cenário, o Rabelo tá aqui. E agora, gente, a gente vai mostrar um pouquinho desse espaço maravilhoso que é o espaço Rabelo Joias. O Rabelo vai explicar um pouquinho pra gente, né, Rabelo? Se você já quiser começar explicando aqui a parte externa, tudo muito agradável, gente. Ok. Na realidade, isso aqui é minha casa, né? Esse espaço, eu construí minha casa, construí a oficina aqui do lado. E assim, comunga muito bem, né? Esses dois lugares aqui, a gente, assim, ficou muito interessante essa forma de trabalhar e morar, né, no mesmo local. A gente criou aqui um jardim muito simples, né? E o ideal é que a fábrica, ela acaba abrigando muito bem a nossa produção, né? A nossa forma de trabalhar. Ficou interessante também para receber as pessoas, porque acaba tendo uma área livre, uma área verde bem interessante. E assim, que é muito aconchegante também, né? Pois é, e eu me sinto muito bem nesse lugar. Eu acho que eu faço pra mim e acabo dividindo com todo mundo, mas acaba sendo bem legal. Inclusive, obrigada por abrir portas, né, pro Tudo com Moda, pra Sertão TV. Ótimo, pra sempre. gente estar aqui conhecendo esse lugar. Sempre, show! Bora conhecer então? Então vamos lá. Vamos entrar, acompanha a gente. A loja, né, onde a gente faz a exposição das peças, onde a gente faz a comercialização, né, das joias acontece aqui, né? Tem uma pequena exposição de peças, são peças que todas na realidade são produzidas aqui, com materiais aqui da nossa região. E aí a gente organizou essa pequena exposição. Claro que aqui é uma pequena parcela, né, das peças que a gente acaba tendo aqui na oficina, abriga poucas coleções. Mas que, na realidade, essa lojinha ela acabou assim, ficando no tamanho ideal e ficou bem legal para receber as pessoas. E é aqui que a gente faz todo o processo de comercialização e tal, acontece aqui nessa sala, atendimento ao cliente, essa coisa toda. Embora muitas vezes os clientes venham e queiram sempre dar uma volta na oficina para conhecer como é feito o processo de produção, né? A gente acabou criando uma área e foi desenvolvendo o desenho da oficina de uma forma que desse essa possibilidade, né, das pessoas virem até aqui, conhecerem tanto... Pois é, e entender um pouco do processo de produção, como é que é feito isso, né? Ver isso acontecer aqui ao vivo. Então isso é muito legal e é muito prazeroso até. Quando você vai comprar uma joia, você sabe como isso é feito, o acabamento e tal. Você acaba tendo uma visão assim totalmente diferente. Né? E pois é muito legal essa experiência aqui. Pois é. Também proporciona experiência ao cliente. Exatamente. Então, por conta disso, a gente criou esse espaço que faz... Vamos entrando.
Esse espaço, a ideia dele é falar um pouco sobre as pedras, né, os minerais que a gente tem aqui na região, que vem daqui da Berilândia, vem do Coque, né, de vários lugares, de Banabunhu, de Senador Pompeu, toda essa região acaba chegando alguma coisa aqui, algum material. E assim, a gente tem essa pequena amostra, a ideia é falar um pouco sobre tanto dos minerais, quanto da relação do ser humano com as rochas, né, com as pedras, com materiais, utensílios e tal. E ainda hoje, assim, a pedra ela é muito presente nas nossas vidas, embora a gente acabe nem percebendo, mas assim, o seu celular, ele está repleto desses materiais aqui na composição dele. Então, as pedras, ela é muito presente na vida da gente. Aquilo que a gente falou da história, né? Tava até me mostrando aquela pedra, achei incrível. Pois é, legal. Esse é um pedaço de âmbar, né? E que aqui a gente encontrou alguns cupins, assim, aqui dentro. E aí você vai se tocar que esses cupins, ele tem mais ou menos aí 100 milhões de anos que estão aqui, né? Nesse pedacinho de resina aqui. É linda, chama âmbar. É muito bonito. Na realidade, é uma resina de árvore que acabou passando por um processo de fossilização. E aí chega nessa condição, né, de cristalização e tal, que pode ser lapidado para, inclusive, se transformar numa joia. Então, aqui, assim, tem um pouco, né, desse material. A gente, assim, criou esse espaço, né, para justamente as pessoas terem uma ideia de como acontece a produção das joias. A oficina ela é muito simples, né, com ferramentas bem simples, materiais muito assim, simplórios, mas que conta muito com a habilidade, né, dos profissionais que fazem esse trabalho. No caso, são artistas, né, artesãos e tal. Então, eles acabam desenvolvendo esse trabalho com equipamentos simples, mas com muita maestria, né, na construção de todo esse material. É muito fantástico ver isso. Legal. Porque tem um vidro e a gente consegue visualizar. Exatamente. Isso é interferir no trabalho dos caras, né? Que é interessante. Mas aqui dá para as pessoas terem uma ideia de como funciona a produção da joia, né? Mata um pouco dessa curiosidade, que eu tenho certeza que, como eu, muita gente tem curiosidade nesse processo de produção de joia. Não é? Eu tinha, particularmente, conhecia. Aqui, para mim, eu fiquei assim, muito encantada. Até que eu te falei, fiquei bastante encantada de cada espaço, de saber como é que funciona cada cantinho, de conhecer também, né, o espaço aqui que eu não conhecia e de saber o processo da joia, de como é feito. Isso também abre, assim, uma outra visão total. Ótimo. Olha, e a ideia da oficina, né, quando eu comecei a construir esse espaço, era justamente de poder promover essa coisa da educação. Aqui a gente pretende trabalhar com formação, ministrar curso de lapidação, de joalheria, de design, de joia, de um monte de outros saberes, né, que a gente tem aqui. Esse é um objetivo que a gente tem, de fazer essa formação. E assim, ainda vai ser desenvolvido muitos saberes aqui dentro da oficina, né, nessa coisa de formação. Então, a gente agora está nesse período, está terminando de organizar a oficina para poder começar a receber os alunos, agora que a gente já vai poder reiniciar isso ainda bem. Isso é uma coisa legal, porque a oficina, ela não só vai ensinar lapidação de pedra, mas ela vai ensinar como lapidar, como desenhar uma joia, como produzir uma joia, como finalizar tudo isso e muitas vezes até como comercializar, como, né, cuidar desse processo de comércio. Então aqui a gente vai acabar desenvolvendo muito dessa coisa. Esse espaço, como eu te falei, ele vai se tornar um museu orgânico, né? A ideia é falar dos saberes, falar também, no meu caso, vai falar de mim, né? Dessa coisa, dessa relação minha com a minha região, com o desenho, com essa coisa do design natural. Então, vai ser um espaço que vai ter essa ideia. Então, cada vez vai estar melhorando, assim, a estrutura, cada dia vai ter alguma coisa nova para ver, a gente vai ter várias exposições aqui dentro, exposição de fotografia, exposição de desenho, vários outros assuntos aqui. Vai se encontrar nesse espaço, não só a joia, mas vários outros saberes. E que tudo tá ligado, né? A fotografia com a moda, com a joia.
com essa exposição. E, gente, uma coisa que eu achei muito interessante, que eu achei muito lindo, mas que o Rabelo traz muita regionalidade em tudo que faz, não só nas joias, mas também no espaço. E eu achei essa parede incrível, porque remete muito ao sertão, né? Que Xeramobim é muito legal. E me fala assim, a ideia que tu teve dessa parede. Menina, porque é o seguinte, eu sou um cara muito simples, essa coisa da taipa e tal, isso fez parte da minha vida a vida inteira. Eu acho lindo como elemento estético, né? Nessa combinação do branco com o barro e tal, eu acho que tem uma coisa muito legal. E aqui, nesse lugar, eu tive que ser arquiteto, tive que ser engenheiro pedreiro, tive que ser de tudo aqui, decorador e tal. Então, eu tenho que toda hora estar criando alguma coisa nova e tal. E assim, essa é uma coisa que me faz muito feliz, de usar elementos aqui, sabe? Que comungue com o que eu faço realmente, né? Que faça essa leitura do geral. Então é muito legal usar esses elementos aí. E eu acho que tem muita coisa para usar aqui ainda, que a oficina tem muita coisa para mudar. Você vai saber abranger bem direitinho. Foi você que fez? Foi. Olha aí. Aí, além de fabricar joias, ó, também ainda fez a parede. Eu vou dizer, eu descobri outro talento também do Rabelo hoje, que foi a escultura. De desenhar também. As esculturas em barro. Essas esculturas, elas vêm... Eu fotografava antes, aprendi fotografia com meu pai. E eu sempre gostei de retrato, né? Que a gente fazia fotografia 3x4. Sim. Então, eu sempre tive uma admiração muito grande por essa coisa do retrato, né? E agora, nesse período de pandemia, eu disse, eu devia fazer alguma coisa, né, voltada a isso. Faz tempo que eu não faço esculturas. E aí eu comecei a fazer algumas esculturas de argila com essa ideia de fazer retratos, certo? Então, acabei retratando muita gente, foi muito legal, assim, é uma coisa que eu adoro fazer. E, na realidade, eu faço isso por brincadeira, mas eu sei que estou fazendo uma coisa séria, porque eu estou aprimorando, né, uma habilidade e tal. E ajuda também na fabricação da joia. E eu tenho um projeto específico para essa coisa da escultura, né? Eu quero ainda produzir uma coleção, são 10 esculturas para fazer uma exposição, né, que vai falar dos sentimentos humanos, das sensações humanas, e eu quero esculturas reais, assim, do tamanho de um ser humano, para que tenha a força que eu quero que ela tenha mesmo. Então, é um projeto que eu tenho para muito breve. Meus projetos, assim, eles acabam dormindo um pouco, adormecidos ali, mas daí a pouco tá funcionando. Eles estão só pegando energia. Exatamente. Então, vão criando força ali. E é assim que funciona. Eu falo muito pros meninos, eu digo aqui é o seguinte, cara, a gente não anda para trás nem para pegar impulso. Certo? Para trás nem para pegar impulso. Aqui é só pra frente. A gente vai e tal. Se não dá para ir agora, relaxa um pouco. Dá um tempo, espera um pouco, relaxa, põe a cabeça em ordem e daqui a pouco a gente vai esse passo aí adiante. E assim que a gente vai tocando a vida aqui. E, gente, tem uma coisa que eu ainda tô muito curiosa pra saber, Rabelo, que a gente vai conversar um pouquinho sobre, que é a parte do comercial. Eu quero saber, adentrar um pouquinho nessa parte, me interessa bastante. E a gente também fala sobre empreendedorismo aqui, mas a gente vai conversar sobre isso no próximo bloco, depois do intervalo. Então, aguardem que a gente volta daqui a pouco. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galera, eu sou o Douglas do Acordeão, passando aqui para agradecer Sertão TV, essa emissora que dá oportunidade a todos os artistas da região. Forte abraço. Sertão TV, feita para você. Sertão TV, feita para você. Esta é a Canudos FM 106,7, emissora pertencente à Fundação Canudos, integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM, a que fica. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora.
Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777. Estamos de volta com o nosso quarto bloco. Agora a gente vai conversar um pouco sobre a parte voltada um pouco para o empreendedorismo, né? A parte ali comercial mesmo de frente. A gente também tem muito isso aqui no Tudo com Moda, de trazer também essa experiência, né, com o comércio, que também acaba se tornando uma experiência para as pessoas que estão de casa nos assistindo, para elas aplicarem, né, no negócio delas. E aí a gente vai falar com o Rabelo, até para vocês terem ideia da proporção que tem o Rabelo Joias, né? E aí, Rabelo, conta pra gente como é que funciona essa parte comercial, quem é que tá à frente, a parte também digital, uma coisa de cada vez, mas vamos primeiro pro comercial. Bom, a gente atravessou agora, né, esse processo de pandemia, então muita coisa teve que ser reorganizado, readaptado. Antes da pandemia, a gente trabalhava atendendo as pessoas direto em casa. Isso já ocupava bastante da nossa produção, porque é uma produção bem artesanal. E, enquanto isso, a gente montando a fábrica, se tornava impossível de ter uma produção muito ampla que desse a oportunidade de voltar e exportar e essa coisa toda. Então, a gente sempre priorizou essa coisa de atender as pessoas direto, porque aí a gente criou uma rede de contato muito boa, de pessoas que indicavam pessoas e que acabou se tornando uma coisa bem interessante para o nosso negócio. E, assim, a gente acabava vendendo direto, né, para o cliente final, que foi uma coisa bem interessante que a gente usou como estratégia justamente por conta da nossa produção ser tão pequena. Então, a gente vem reorganizando a empresa. Agora a gente pretende retornar com essa coisa da exportação, porque o mercado é muito, muito promissor. E é muito amplo. Pois né? Mas requer, assim, um certo cuidado e uma responsabilidade muito grande para manter, né, os compromissos e tudo que a gente se destina a esse mercado internacional. Nesse caso, a gente já exportou bastante aqui isso para a Holanda, para a França, para os Estados Unidos. É muito interessante, porque a gente vê uma coisa que sai aqui do nosso pedacinho de Xerambim, né? Do coração do Ceará. Pois é. E que a gente vê assim, meu Deus, eu já consegui atingir um outro país, Consegui uma outra pessoa lá. E aí a gente tem a dimensão do propósito, né, desse trabalho. A gente até está colocando um mapa mundi lá dentro da produção. E a gente vai colocar uma marquinha em cada lugar do mundo que a gente tiver uma joia nossa, né? A gente vai ter lá, né, uma marquinha, tá, para dizer que a gente já está lá, até para provar para as pessoas, para os meninos, mostrar para eles assim, o potencial que tem o nosso trabalho. E é muito legal, até para a nossa memória. Às vezes a gente está em um dia mais, vamos dizer assim, mais bad vibes e tal. E você vê aquilo dali e você, nossa, eu já consegui isso, eu já atingi isso. Isso. Eu também faço isso na minha marca, mas eu faço com o mapa do Brasil. Aonde eu vou vendendo, vou pintando, aonde eu já cheguei. É uma coisa que é muito boa, porque a gente consegue visualizar. E quando a gente visualiza, a nossa mente acaba processando aquilo. Olha, e assim, a gente falando dessa coisa de comércio, de negócio, de empreendedorismo, isso é uma coisa, assim, na realidade, nós aqui, cearenses, brasileiros, nós somos, assim, empreendedores natos. A gente já nasce com essa coisa de empreender, né? Eu acho que talvez da grande dificuldade
né? Tá distante dos grandes centros e tal, e eu acho que é isso que faz com que a gente consiga descobrir tantos potenciais. Que a gente vá atrás, exatamente. Né? Eu acredito que principalmente aqui em Quixerambi a gente tem muito disso, porque a gente vê uma certa carência na nossa cidade, então a gente pensa, poxa, eu posso empreender e usar da minha inteligência e favorecer o mercado local com também certeza. Com isso, né? Isso cresce muito o mercado, tanto de gente que já está empreendendo na cidade, que começa na internet, que começa assim de pouquinho, que vai conquistando seu espaço e conquistando seu nome, é muito, muito interessante. Olha, e hoje eu tenho, assim, a perfeita consciência da dimensão que tem esse meu trabalho aqui para a cidade. No caso, como a gente fala de Quixeramobim, toda a mão de obra desenvolvida aqui, tem toda essa poesia, tem toda essa coisa... E, né? Rabelo, eu já vejo que hoje, como a gente até falou, já faz parte da cultura de Quixeramobim. Pois é, cara, né? Isso é uma coisa que eu fico muito satisfeito. Já faz parte da cultura de Quixeramobim, é uma coisa que você falou do Rabelo, não tem como você falar de Quixeramobim. Falou de Quixeramobim, você não tem como falar do Rabelo Joias, né? Então também tem muito essa essência. Essa coisa. E uma coisa, quando a gente começou a produzir joia, né? Você tem uma grande dificuldade, que é o mercado, que, assim, como você não é uma pessoa conhecida e tal, você não tem referência, então acaba se tornando uma coisa bem difícil. Mas como eu sempre tentei dar uma cara totalmente minha, né, para o que eu fazia, da minha forma, sem copiar, né, tentando criar realmente a partir da minha ideia, do meu espaço. Então isso se tornou uma coisa de referência, tanto que eu até lembro a primeira exposição que a gente fez, chamava Joias da Cor do Brasil, isso aconteceu lá em São Paulo, no Expo Transamérica, e era uma exposição de joia conceitual, né, a gente foi fazer uma exposição, era eu, Joaci, João Batista, que era a primeira exposição que a gente fazia de joia, né, joia conceitual e tal, isso foi uma coisa muito legal. E quando a gente chega lá, né, na exposição, no primeiro dia da exposição... É uma experiência única, pois né? No primeiro dia da exposição, assim, 3h da tarde, eu já tinha dado entrevista para a Globo News, para uma revista fora do Brasil, já tinha um monte de coisa, todo mundo falando disso. E uma coisa interessante que a gente vendeu toda a coleção no primeiro dia da exposição, vendeu tudo, assim, foi muito rápido. E isso, assim, me deu uma coragem muito grande de empreender nessa atividade, porque eu vi, isso é uma coisa que tem a ver. Eu gosto de desenhar joia, então quando eu resolvi que ia produzir tudo dentro da fábrica, né, porque algumas pessoas se especializam no desenho da joia. Já o outro na lapidação, o outro já só na joalheria, eu não. Eu acabei indo para joalheria, para o desenho, para a poesia, para toda essa coisa. Olha, é assim, eu acho que a tendência, né, é cada vez isso se tornando bem maior. Agora que esse espaço vai se transformar num museu orgânico, e aí já tem um livro que vamos fazer, tá vindo o pessoal agora na próxima semana já fazer um livro falando de mim, desse espaço aqui. Massa, incrível. E tal. Eu tô achando isso uma maravilha, assim, sabe? Porque é muito legal você poder deixar uma referência disso, uma forma de pensar. É uma leitura que eu acabei fazendo do sertão, da minha região. Eu acho que você não tá deixando só da sua marca, mas você tá deixando sua marca registrada no mundo, né? Um pedaço do Rabelo no mundo. Acho legal isso. É muito incrível. Muito não bom tem como ver o trabalho tomar dimensão assim. Não tem como a gente se contagiar. É muito bom. E aí, sobre as redes, vocês também fazem envios, como é esse trabalho também com as redes sociais? O que a gente está fazendo hoje, olha, a gente está trabalhando no Instagram, né? De uma forma já bem organizada. O site da fábrica, a gente já vem... Pois é, a gente já está organizando, estamos aqui, todo dia está tendo reunião para a gente redefinir o site, deixar tudo certo, só está acertando alguns ponteiros para a gente começar a trabalhar ele direito, agora que a gente já pode voltar a trabalhar normalmente. A fábrica ficou mais de um ano fechada por conta da pandemia. Muito no comércio. O nosso primeiro programa
foi falando justamente sobre o impacto que teve a pandemia. E assim, é notório, mas eu acredito que tudo vem, mesmo sendo ruim, né? Porque o que a gente viveu não foi nada fácil, e a gente está vivendo, que é a pandemia. Mas eu acho que trouxe muito aprendizado pra gente, pro comércio, pro pessoal, profissional. Eu acho que tem crescido bastante. E se viu também de um start, né? Essa questão do online, do digital. Exatamente. Vocês já estavam inseridos no digital antes da pandemia? A gente já estava começando alguma coisa, né? E quando isso aconteceu, né? A gente estava no início, assim, então não tinha muita coisa preparada. Então a gente levou muito tempo para se organizar e tal, e ficou sem conseguir produzir dentro da oficina. Você não tinha como aglomerar as pessoas para fazer uma produção. Então foi necessário partir para outras ideias, desenvolver outras coisas. A gente já tinha um estoque interessante que aí dava condição da gente ficar trabalhando, né, vendendo mesmo com o que já tinha. Então agora a gente voltou assim com força total nessa coisa da produção. Muitas ideias, estamos desenvolvendo uma coleção nova agora, muito legal. E aí, assim, toda hora é uma ideia nova, né? Toda hora um projeto novo. E assim, como a pandemia ela está dando uma trégua agora, né? As coisas estão voltando a funcionar e isso está sendo muito positivo para a gente, né? Poder produzir novamente é muito, muito bom. Por isso que eu sempre falo que é muito importante também esse lado do digital, da gente investir. É uma forma também de mostrar o nosso trabalho para o mundo, né? Tranquilamente. E assim, é a forma mais acessível, né? Que as pessoas têm de chegar nas empresas e tal. Então, o mercado digital, ele é uma tendência que é inevitável, assim, a gente vai ter que partir para isso, independente de qualquer coisa, né? De agora em diante, o que vai rolar é o mundo digital mesmo, né? E a gente, assim, como profissional, tem que estar muito atento a isso, né, cara? Porque a nossa vida depende disso, nosso negócio, né? Então, enfim. É muito ligada a essa questão da atualidade, por isso que eu sempre falo aqui no programa também, essa questão de você estar inserido dentro do digital. Se você tem um negócio, eu acho que ele deve, eu tenho certeza, ele deve estar inserido dentro do digital, principalmente hoje em dia, pós-pandemia, a gente trouxe muito isso, né? Pois é, até porque essa coisa do digital, ela aproximou muito as pessoas, ela é muito dinâmica e, assim, você saber aproveitar isso é muito, muito legal. Se você saber aproveitar, como eu falei, saber aproveitar e saber atingir outras pessoas, outro público, né? Outro estado, buscar outra cidade, outros mercados, é muito interessante. Uma coisa que eu costumo dizer, eu digo, olha, aqui eu depois da internet eu estou no centro do mundo, né? Então não tenho mais necessidade de sair de Xeramobim para nada, porque aqui eu consigo tudo, eu consigo comprar, consigo vender, consigo organizar a minha empresa e faço uma coisa que eu sou muito feliz de fazer, poder morar em Xeramobim, né? Poder bancar a minha vida aqui é fantástico, eu adoro morar na capital, mas logo voltei. Pois é, eu sou enraizado aqui. Eu acho que quem tem essa essência mesmo de Xeramobim sabe o quão gostoso é a gente ter essa morada aqui do interior, é totalmente diferente. Eu acho que, principalmente, o teu trabalho traz muita cidade da inspiração que a gente até conversou. E uma coisa, a gente está falando de comércio e comercialmente que Xeramobim é muito forte, é muito representativo. E está crescendo cada vez mais. Totalmente. E a partir desse momento que assim, a gente tem uma nova administração, uma nova visão. Eu agora fiquei sabendo da faculdade, né, desse polo de saúde que a gente vai abrigar aqui. Então isso vai trazer uma nova realidade para a cidade, uma nova perspectiva de negócio. Muito projeto bom para Xeramobim. Pois é, então eu fico muito satisfeito com isso, sabe? De ver que é possível desenvolver aqui em Xeramobim, de poder, né, assim, a partir daqui buscar esses mercados e ficar tranquilo, porque a cidade a gente vê uma visão de crescimento para Xeramobim. Eu acho. Até uma coisa que estava conversando antes, os profissionais, eles saíam para estudar, né? E foi o que aconteceu comigo, eu saí para estudar, mas logo voltei com uma oportunidade. Então, até isso está acontecendo, os profissionais estão se formando, eles estão voltando, né, para Xeramobim, porque está abrindo o mercado. Exatamente. De forma bem legal.
Não é Então. necessário mais ir embora daqui, como eu já fiz antes. Né? Então, é muito legal você ver esse tipo de oportunidade ser oferecida às pessoas, né? Essa possibilidade de se manter em casa, de poder viver bem em casa, isso é muito importante. Show demais, parabéns. E é isso, gente. Como eu falei pra vocês, é tudo com moda. Então a gente fala de moda, mas eu sempre falo que a moda ela tá ligada, ela tem muitas ramificações. Então tudo tá ligado com a moda. A moda é arte, ela é cultura, ela é o comércio, né? Ela é a parte econômica também, porque faz a economia girar. E eu queria agradecer aqui ao Rabelo por essa entrevista maravilhosa. Ave Maria, aprendi muito com você em apenas uma entrevista e imagine outras vezes. Quero vir mais vezes aqui, mostrar mais seu trabalho, uma coleção que seja lançada. A gente está disposto também a mostrar, né, no nosso programa, no programa Tudo com Moda. E agradecer, só tenho a agradecer, se você quiser também deixar falar alguma coisa. Olha, eu só tenho a agradecer o convite, né, para poder proporcionar esse momento aqui. Eu acho muito legal poder falar de moda, poder falar de arte, poder falar de Quixeramobim. Eu me sinto muito feliz por isso. E aí a gente vê as interligações, exatamente, né? É literalmente por isso que eu disse, o programa vai ser tudo com moda, exatamente, porque tudo tá ligado. Então, muito legal, fico muito feliz de poder, assim, convido as pessoas a virem aqui, né, conhecer esse espaço, lindo, conhecer a gente. oficina, a gente mostrei produção. um pouquinho pra vocês, mas vale a pena vir pessoalmente pra conhecer, pra ver as joias de perto. Tem uma qualidade incrível. Não, são lindas, não tenho o que falar. E fora que o espaço é muito legal, muito criativo, porque é tudo na identidade do Rabelo Joias. Show! Então é isso, estamos aqui, tá? De braços abertos. Gostado. Agradecer ao Rabelo por ter topado essa entrevista. Show. Muito obrigada. Tenho certeza que o pessoal também de casa gostou muito. Acho que vai trazer muitos pontos, né, positivos para serem avaliados, muitos aprendizados e experiência, que é o principal também, Show. essa conexão. Então, muitíssimo obrigada, Rabelo, e até, né, uma próxima Show, entrevista. muito obrigado e até a próxima.